dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Gislene. Eu sou o Sidney. Para quem está chegando aqui novo no nosso canal, nós somos um canal através de Nós na Estrada, por quê? Porque a gente é um canal, somos um canal de evangelismo, de obra missionária. E nós estamos indo para uma cidade que a gente não foi ainda, a primeira vez. Uma cidade grande, bonita, muita gente do Brasil gostaria de conhecer. E nós estamos indo para Florianópolis, uma cidade muito linda. Vamos ver como é que vai ser a missão lá. Na verdade a gente já foi lá, mas não fazer missão, né? Sim, não foi, sim. A gente não foi trabalhar com as bíblias lá, né? passear, temos alguns parentes por ali, né? Alguns conhecidos, então... Mas agora estamos indo em missão. Em missão, Vai ser uma bênção, se Deus quiser. Creio que Deus tem alguns milagres para mostrar pra gente lá. Vamos ver se pegamos alguns testemunhos. Pessoal, aqueles que assistem ali e ouvem, né? Pode ser que alguns queiram ver a pessoa falando, né? Contando a história testemunho da vida dela, né? Só que tem pessoas assim que são mais reservadas, né? Tipo, não gosta de ter uma câmera ali filmando ela, né? Ela fica meio constrangida. E a palavra de Deus é assim, né, pessoal? A gente tem que respeitar cada pessoa, cada irmão, né? Com a sua disponibilidade, se quer filmar ou não, né? Mas quando é áudio, assim, eles ficam mais à vontade. Então eu tenho pego mais áudios do que filmagem, né? Mas que legal, pessoal, que legal que vocês estão acompanhando. A gente tá feliz, né, amor? Estamos felizes. Vamos pedir já para vocês, de repente, gostou do testemunho, escreve um comentário, fala, ai, que legal, né? Me senti, aconteceu comigo. Me identifiquei, né? Faz um comentário, dá o seu like, compartilha. Isso vai nos ajudar a levar esses testemunhos, essa força para mais pessoas. Às vezes tem uma pessoa que você vê assim, as pessoas se vê esse testemunho aqui, ela vai se sentir mais fortalecida. É mesmo, a gente até pede o like, pessoal, um comentário, se possível compartilhar também, porque para você pode ser que naquele momento não tocou, né? Mas pode ser que outra pessoa esteja precisando. E se você curtir, né, ou comentar, ou até mesmo compartilhar, pode ser que Deus vá usar você para chegar a outra pessoa. E assim, pessoal, é muito gostoso ser esse canal de bênção, sabe? Como a gente se sente bem quando a gente é usado por Deus, sabe? Então, se acaso vocês puderem deixar o like, compartilhar, né, ou comentar, pra divulgar mais o canal, né? Essa é a nossa intenção aqui. Pra chegar a mais pessoas, mais pessoas, porque isso. Às vezes, como o Sidney falou, aquele momento ali é um testemunho bonito e tal, mas não é uma coisa que chega a mim, mas pode chegar a outra pessoa, porque a gente tem sentido, a gente tem visto, né, tem recebido respostas de pessoas, nossa, como isso me ajudou, né, e a gente às vezes não, como será que ajudou? E às vezes a pessoa não especifica, pensando, né? Mas se ela falou, olha, como esse testemunho me ajudou, como os seus vídeos estão me ajudando, então amém por isso, né? E às vezes a gente pensa que, mas será mesmo? E semana passada a gente tava ali em Jaraguá, né? E daí eu cheguei numa farmácia e comecei a mostrar as bíblias ali e tal. E daí nisso veio uma moça assim para me atender. E daí eu mostrei, ela comprou a bíblia, ela gostou, comprou, daí veio mais duas amigas. Sei que ela até passou o cartão para as amigas poderem adquirir as bíblias que elas tinham gostado, porque não era pagamento ainda, né? Daí elas iriam pagar no pagamento para ela. E daí ela falou assim, ela se emocionou e falou assim, olha, eu tô com um problema e eu vinha orando a Deus como que eu ia resolver, pedir para Deus me dar uma luz, como que eu ia resolver a situação que eu tô passando. E quando eu terminei a oração, que eu vim para a parte da frente, eu vi você. Então assim, essa parte emociona, sabe, pessoal? Porque é o agir de Deus, é o sobrenatural, que muitas pessoas às vezes não dão valor para esse sobrenatural, sabe? É só mais um milagre.
E não é só mais um milagre, é o agir de Deus, pessoal, sabe? Se a gente perder essa essência, esse valor, né, de Deus, agir no momento que você precisa, agir aonde que você tá apertado, cara, aí perde a graça, sabe? Eu sempre valorizo cada momento que Deus age na minha vida, cada ato, cada ação que Deus se manifesta, assim, sabe? Porque a gente tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer, pessoal. Se a gente pede, a gente ora todos os dias, que Deus esteja presente, que Deus esteja à frente, né? Encaminhando tudo. E acontece as coisas, não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso, pessoal. É porque Deus, a gente pediu. Então a gente tem que reconhecer que Ele que encaminhou aquela pessoa, Ele encaminhou o Sidney até essa farmácia, Ele encaminhou, o Espírito Santo tocou no coração para ela pudesse orar e naquele momento sair e encontrar o Sidney. Então Deus encaminhou tudo, né? Sim. Nossa, tem muitas experiências assim muito legais, muito legais. Então, a obra missionária, eu falo assim, aqueles que têm vontade de fazer, sabe? Poxa, mas sair assim é muita loucura e tal, né? Você não precisa sair né? Porque eu creio assim, que cada um tem um dom, uma vocação. Então, o dom que o irmão tem lá na igreja, talvez eu não vá ter. E o que eu indicaria para você que tem vontade, que está sentado no banco da igreja há alguns anos, que não vê um sentido para a tua fé, que está naquela, até mesmo, vou falar aqui o português mais correto, mornidão, né? Você está ali, né, mas está lá, parece que esquentando o banco. Esquentando o banco. A dica que eu dou é: se consagre, ore a Deus, fala assim: Senhor, eu quero ser útil para a tua obra, eu quero fazer mais, eu quero, né? E aí você vai ver como Deus vai te usar. Ele vai te mostrar o caminho certo que você precisa seguir. E aí não, com Deus assim na obra não tem rotina, viu, pessoal? Porque Deus usa a gente de uma maneira que você fica assim, olha, admirado assim, com o agir dele, e assim, como que ele usa para você para chegar a outras pessoas, sabe? Porque a vida nossa, se a gente for ver bem, a Bíblia é um livro de testemunhos, né? Testemunho de pessoas que andaram com Deus e erraram e se arrependeram, né? A Bíblia é um livro de testemunho. Então assim, quando você testemunha da tua vida para outra pessoa que está precisando, nossa, essa pessoa é abençoada, você é abençoada mais ainda, sabe, pessoal? É muito bom. A gente tem que fazer mais vezes isso, né? Então vamos para Floripa, né? Vamos lá e vamos. A gente já orou antes de sair, a gente sempre ora, oramos, né? Antes de dormir, quando levantamos para sair, que Deus nos conduza até onde que Ele acha que tem pessoas que estão precisando da palavra. Então vamos com a gente aí para Florianópolis, pessoal, vamos ver quais os testemunhos que a gente tem de lá, para nos fortalecer, para fortalecer o nosso amigo, né? O nosso irmão também. Verdade. Então vamos lá. Nós passamos por Barra Velha, agora Balneário Pissarras. Quando nós moramos aqui, a gente morou aqui na Penha, né? Ficamos aqui fazendo o trabalho por 1 ano e 2 meses. E o Sidney trabalhou por todo esse lugar e eu estava dando aula de piano online, mas também tinha algumas aulas presenciais. E eu tinha uma aluna não, tinha 2 alunos, 2 irmãos, que a mãe ofereceu um espaço na casa dela para eu poder dar aula o dia todo ali para quem eu quisesse. Olha só que bênção. Eu passei divulgando ali contar para vocês essa experiência também, que foi uma bênção muito grande. Eu passei divulgando no comércio e entregando meus cartões, falando que eu estava morando ali há pouco tempo, ninguém me conhecia, que eu dava aula de piano. E
dava aula de piano também online. Ela falou, mas onde você dá aula de piano? E aonde eu tinha conseguido espaço era na minha igreja, que eu poderia dar aula de piano ali. Mas era longe para ela. E daí ela falou, mas por que você não vem dar aula aqui? Eu falei, para eu alugar um espaço é difícil, tem que ter muito aluno. Não, eu tenho um espaço na minha casa, vamos lá. Sem me conhecer, é o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. Sem me conhecer, ela me levou na casa dela, tinha acabado de me conhecer. Me pôs dentro do carro dela, me levou na casa dela. E lá tinha um espaço, porque ela tinha um salão ali no centro do comércio, né? E ela tinha um salão na casa dela, teve, né, uma sala assim, que não precisava entrar na casa dela, né? Era em cima da varanda. Então eu entrava por uma escada lateral e ali tinha um espaço. Falou, você pode dar aula aqui. Aí eu dei aula ali, aí eu divulguei para mais pessoas, né? Eu estava divulgando ali perto da casa dela, daí eu saí e divulguei ali no outro dia perto da casa dela e consegui mais 3 alunos. Então eu dava aula comecei dando aula para filha, que ela queria para filha. Aí, então, em troco do espaço, né? Então eu dava aula de graça para filha dela e eu dava aula para os outros alunos ali usando o espaço dela. Aí depois o filho dela mais velho tinha 14 anos mais ou menos. A filha dela tinha 9 e ele tinha 14. Ele também quis fazer aula e ela pagou para eu dar aula para ele e eu usava o espaço dela. Eu dava aula para menina de graça e para ele ela pagava. É mesmo. Essa irmã, esse casal, na verdade, lá, né? Foi uma benção. Mas pessoas de Deus, assim, que... Sabe, pessoal, cristão não tem placa de igreja, viu? Cristão, quando Deus usa, assim, é uma coisa tremenda. E ela cedeu espaço, assim, ela abençoou a gente, né? Deus usou ela para abençoar a gente, né, amor? Foi. Nossa. Foi, deixa eu virar aqui, ó. Foi especial, assim. Foi especial. Eu me emociono quando... Eu lembro dela e do esposo, no caso, muito carinho, muito carinho. Alguém que, a hora que a gente precisava, porque assim, a gente tava em missão, então assim, comportor tá sempre atrás de alguma coisa, pessoal. Não que a gente, né, mas é assim, porque a gente tá num lugar novo, você, né, não é tua casa ali. Não conhece as pessoas. Não conhece as pessoas, então sempre a gente vai estar precisando de alguma coisa. Até a gente fala assim, você aí que de repente tem uma visão sobre o comportor que, poxa, deixa eu me afastar que esse povo quer impedir alguma coisa. O comportor tá sempre atrás de alguma coisa, porque assim, e é que você tá fazendo a obra de Deus. Então muitas vezes a pessoa não faz na igreja o trabalho de evangelizar fora da igreja e o comportor faz. Então a gente tem que ter carinho pelos comportores, sabe? Porque Deus cuida deles. E eu vejo assim, em algumas igrejas, esse preconceito. Poxa, vai vir me pedir alguma coisa. Então, pessoal, a gente tem que estar disponível, porque se a gente não está fazendo o trabalho lá, fora, eles estão. Então a gente tem que dar acesso, estrutura para que eles façam o trabalho que muitas vezes a gente não faz. E essa irmã era uma irmã, porque é de uma igreja. Na verdade, eu não lembro exatamente qual igreja que ela frequentava, mas uma cristã. Nossa. Porque abriu as portas da casa dela e eu ia lá toda semana, chegava lá cedo. E ela não conhecia a gente. Não, né? no primeiro dia que ela me conheceu, já me levou, sabe? E o Espírito Santo tocou no coração dela, com Deus certeza. usa os dele para abençoar a gente também. Me levou pra casa dela e me deixou espaço aberto. Eu falei, obrigada, agradeci, divulguei ali, consegui esses alunos. E eu ia cedo pra lá e dava aula o dia todo. Eram cinco alunos. Depois teve um outro aluno que era de outro lugar que eu chamei para fazer aula lá também. Eram 6 alunos. E 5 ou 6 alunos. Agora até me confundi. 5 ou 6 alunos. E o primeiro dia eu levei. Não lembro se eu levei ou não levei o primeiro dia. Alguma coisa que eu comi na hora do almoço ali. Mas ela toda gentil, gente, me levou um prato, fez o almoço, me levou um prato de comida pra eu comer. Eu fiquei tão sem graça, porque, nossa, eu não esperava.
Além de me ceder o lugar, ainda me dando almoço. Olha só que pessoas bênção. de Deus mesmo. Aí eu almocei, agradeci a ela. Aí eu falei, mas não se preocupe, eu vou trazer sempre, eu trago sempre, falei pra ela, eu vou trazer. Acho que foi 1 ou 2 vezes que ela me levou ao almoço. Eu falei, mas eu não quero que você se preocupe, por quê? Eu vou falar pra vocês. Quando a gente é vegetariano e a gente fala pras pessoas, eu no caso sou vegetariana, o Sidney não, mas eu não como carne. Nem vermelha, nem frango também não como. E de vez em quando eu como peixe. Então as pessoas se preocupam em fazer alguma coisa a mais, aí fica preocupada. E eu não queria fazer isso. Além de estar usando o espaço dela, ficar preocupando ela dela fazer alguma coisa porque eu não comia carne. Então eu falei, olha, como eu sou vegetariana, eu não como carne, eu não quero que você se preocupe. Então não precisa trazer almoço pra mim, que eu sempre trago alguma coisa. E se eu não tiver alguma coisa, aqui perto tem padaria, eu vou lá e compro alguma coisa, mas não se preocupe. Mas assim, é uma gentileza, gente. Uma pessoa jovem, não é uma... Às vezes a gente pensa assim, quando sempre, não sei você, amor, mas quando a gente pensa em pessoa assim mais gentil, a pessoa mais idosa, a pessoa mais assim, mais né, assim, experiente, mais experiente não. de vida, Uma pessoa nova, um casal novo, de Deus, assim. E foi muito bom. Só que assim, encerrou o ciclo lá, né? Elas, inclusive, ele tinha o esposo dela fazia móveis, né? E eles se mudaram para Itapema, se eu não me engano foi para Itapema. E daí a gente também logo depois saiu de lá, né? Voltamos para Curitiba. Mas é uma experiência assim que, nossa, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não espera. São bênçãos de Deus. São coisas que quando a gente se coloca à disposição da obra missionária, Deus abençoa, sabe, pessoal? Deus, Ele mostra de alguma forma que Ele está no controle, que Ele está abençoando, que Ele está abrindo portas, né? E Ele usa os dele para abençoar os outros que são dele também, né? E é gostoso demais essa parte. Nossa, a gente lembra deles com muito carinho, né? Com muito carinho, Nossa, com muito carinho. Foram muito usados, prestativos com a gente, assim, de uma maneira que a gente ficou assim, até hoje, se a gente pudesse ver eles de novo, né, amor? Olha, seria bem bacana pra dar um abraço neles aí e agradecer de novo. Muito queridos. Ali eu conheci também, eu dava aula para 2 dentistas, porque eu divulguei ali, fui divulgar e aconteceu de eu divulgar ali numa clínica, né? E os 2 donos da clínica eram um casal, na época eles eram noivos, hoje eles já são casados, e ela queria muito. E eu fui divulgar, ela tava ali, ela falou, nossa, eu fiz piano, mas eu era criança, eu queria tanto voltar. Eu falei, olha, eu vou dar aula aqui do lado. E dela se interessou. E depois ela mandou mensagem pra mim, escuta, o meu noivo quer fazer também. Vocês acreditam? Daí os 2, um ia um horário, o outro ia outro horário, e os 2 fizeram aula de piano comigo ali. E foi muito legal, um casal também muito especial. Então eu tenho ótimas lembranças de lá, Deus foi maravilhoso. E além do que, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Essa casa que eu dava aula era na frente de uma praia linda, na frente, gente. Então quando eu chegava, já chegava ali com aquela vista maravilhosa, a Praia Alegre, acho que é a Praia Alegre. Eu não lembro. Eu acho que é a Praia Alegre, ali na pontinha ali, entre Penha e Pissarras, que era ali, né? Acho que era. Eu acho que é Penha e Pissarras. É Praia Alegre, é Alegre, eu acho que é. Gente, olha, que lugar lindo. Uma prainha pequena, sabe? Mas bem bonita. E né? Trabalhar assim no lugar é maravilhoso. Ainda tinha ar-condicionado na sala, tudo. Gente, olha, uma bênção. Uma bênção. Deus é maravilhoso o tempo todo. E eu lembro que quando a Gislene chegou pra me contar lá, né? Que a gente tava morando em Penha ali, né? Ela se emocionou. Você não vai acreditar. Daí eu até fiquei preocupado, assim, eu falei, ué, o que aconteceu? Daí ela falou assim, então eu saí pra divulgar, e daí eu cheguei num salão, e a mulher, né, disse que tinha interesse e tal, e me levou até a casa dela, aonde que tinha esse espaço pra poder trabalhar. E ela falou, fica aí, pode trabalhar. A Gisele se emocionou. E
Então assim, é o agir de Deus, é a mão de Deus naquele momento que a gente precisava, né? Exatamente. Porque se fosse alugar um lugar, imagine só quanto seria, né? Sem condições, né? Nossa. E nessas coisas a gente vê como que Deus está com a gente. Ele sabe as nossas necessidades e Ele atende as nossas orações. Então a gente tem que pedir, a gente tem que orar. Tem que pedir. E a gente tem que pedir que Ele esteja à frente. Ele vai estar à frente, vai abrir caminhos que você nem imagina. Eu nem imaginava. Imagina que eu ia, né, saber que eu tenho espaço para dar aula ali. Eu podia ter ali, eu tive 5, 6 alunos, eu podia ter 10 alunos naquele dia, sei lá, e ela não ia cobrar mais. Problema, né? Tanto é que ela quis pôr o filho dela e ela ainda pagou pro filho dela fazer aula comigo. Então, assim, foi uma bênção, e a gente é muito agradecida a Deus, que a gente sabe que Deus que conduz todas as coisas. Verdade. Né? E é isso, pessoal, estamos aí. Então, quando a gente planta o bem, a gente vai colher o bem também, né, amor? Porque a gente fazia marmita para morador de rua. Então, assim, um domingo sim e um domingo não. A cada 15 dias a gente fazia uma média de 45 marmitas e distribuía para as pessoas no centro. Daí eu lembro, assim, uma vez que me marcou, eu cheguei com a marmita assim, daí tinha um casal, assim, sabe, morador de rua. E daí o cara, falei, bom dia, aceita uma marmita dele? É uma marmita? Sim. Daí olhou para a esposa dele, eu falei para você que Deus ia mandar pessoas aqui para trazer a marmita. Então, assim, ali a gente estava sendo usado para abençoar aquelas pessoas, né? Então, quando você planta o bem, você vai colher o bem. Isso é, não que a gente faça uma barganha com Deus, uma troca, não. A gente faz de graça, né? Tipo, pela graça, de coração, faz para Deus, né? E Deus recompensa muito bem, pessoal. Deus é muito generoso e que a gente bem feliz também, né? Florianópolis, capital de Santa Catarina, também conhecida como Floripa. Florianópolis é uma cidade que é fortemente baseada na tecnologia da informação, no turismo e nos serviços. A cidade tem mais de 100 praias registradas e é um centro de atividade de navegação. Uma curiosidade, Florianópolis é uma das 3 capitais do Brasil situadas em ilhas. As outras 2 são Vitória e São Luís. Na ilha de Santa Catarina existe uma grande laguna de água salgada, a Lagoa da Conceição, e uma grande lagoa de água doce, a Lagoa do Peri. De acordo com o IBGE de 2022, Florianópolis tem 537 mil habitantes. Florianópolis é considerada por muitos habitantes e turistas que a visitam como uma cidade de uma beleza singular, dotada de fortes traços da cultura açoriana. Para quem não conhece Florianópolis, vale a pena você se planejar e conhecer, porque a beleza natural é muito bonita. A beleza também da arquitetura, dos prédios. É uma cidade bem bonita. Como esse vídeo já está ficando longo, nós vamos encerrar por aqui.
Mas aguarde até o próximo vídeo, que nós vamos mostrar para vocês um pouquinho da uma das praias mais conhecidas de Florianópolis e o que a gente fez lá e como é que foi a nossa visita e o nosso trabalho em Florianópolis. Senhor Deus, és tudo que tenho, o meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Salmos 16, 5.